Guerrinha, Fala, Pedro. como é que vai ser o Grêmio contra o Vitória da Bahia? Ou o Vitória? É outra encrenca, Pedro. Né? Eu estava esboçando os melhores do Campeonato Brasileiro, e quando chegou no quesito técnico, evidentemente que eu tirei o do Palmeiras e o do Botafogo. Eu botei aqueles que, na minha visão, conseguiram fazer muito acima do que poderiam fazer. E um deles é o Thiago Carpini. É verdade. Bom treinador. Não, o Thiago Carpini tirou leite de pedra desse time do Vitória, que a gente viu jogar 2 vezes aqui em Porto Alegre. Era um time comum. Hoje não. Hoje o Vitória consegue receber os adversários na sua casa com superioridade. E isso é treinador. Então o jogo do Grêmio, e o Grêmio tem uma coisa, o Grêmio está aliviado, né? O Grêmio, olha, vai sobrar uma Libertadores. Não vai, não percam tempo que não vai. O Grêmio é sul-americana, tá? E o que o Grêmio queria? O Grêmio queria escapar. Escapou. Então o Grêmio hoje não tem essa responsabilidade toda, e eu até achei, Pedro, que o Renato ia botar a meninada para jogar. Até achei isso, mas parece que não vai. Aliás, o Grêmio vai fazer um amistoso contra uma seleção uruguaia doméstica. Só com sem jogadores do Peñarol e do Nacional e com jogadores... Sub-20, né? O Grêmio vai mandar um time... Seria o time de transição, que o Grêmio acabou com transição sub-23. E me chama a atenção, César, que o Natan Fernandes está nessa lista. Tá o menino, o Mac, né? E o Mac vai disputar a Copa São Paulo. As listas tinham que ser enviadas até sexta-feira passada. A dúvida, até com quem eu falei na semana passada... o Gustavo Martins também. Enquanto isso, joga os jogadores que não têm condição física. A dúvida que havia na semana passada, porque a lista tinha que ser enviada até sexta, era se ele estaria na Copa São Paulo ou até iniciando a temporada integrada. Eu imaginei que ele fosse... Mas ele deve ir para a Copa São Paulo. Eu imaginei que ele fosse começar a temporada integrado. Hoje, por exemplo, nós temos algumas novidades no jogo, como o Thiaguinho viajou. Ontem a gente entrevistou o Carlos Miguel no Sem Filtro, ele trabalha na base do Grêmio Sub-13, e ele disse que olhem o Thiaguinho antes do Gabriel Mack, inclusive. Olhem para ele. Pode botar para jogar. Um guri de 16 para 17 anos, né? Exatamente. Ele é da geração do Gabriel Mack. Mas o Gabriel Mack jogar a Copa São Paulo, talvez o Grêmio tenha se inspirado no sucesso que foi o Gustavo Nunes. Ele é talentoso, mas ele é muito franzino. Ele é mais verde. Ele é mais verde. O eu gostaria de saber, tu é um cara muito bem informado a respeito das coisas do Grêmio, não só tu, evidente, mas tu tem tuas regalias. O que houve com o Natan Fernandes? Isso é que eu queria saber. Ele não vai jogar, mas ele vai estar no banco, né? Não, ele vai pro zoológico. Domingo ele vai lá no zoológico, segunda-feira ele vai na Igreja das Dores. Vem cá, parei um pouquinho. Esse rapaz mostrou qualidade. E essa pergunta do Guerrinha é mais assim necessária, porque ele foi convocado para a seleção sub-20. Quer dizer, não parece uma questão de campo, de treinamento, né? Essa resposta, para mim, infelizmente, ela tem um valor subjetivo grande. Porque quando os fatos eles não conseguem esclarecer, porque o que são os fatos para nós? Os minutos dele. Ele não estava bem. Não, isso é fato. Ele entrou em algumas partidas. Teve um jogo que ele entrou. Pois é. Teve um jogo que ele entrou e para jogar mais avançado, para ser uma referência, e ele saiu 15 minutos depois. 20 minutos depois, 15 a 20 minutos. Ele estava entrando de ver. Mas por que eu coloco isso? Por que eu coloco na linha? Lembrar uma vez mais sobre o Natan Fernandes, que o jogo mais empolgante do Grêmio este ano, que foi contra o Estudiantes na Argentina, o gol é dele numa combinação com o Gustavinho. Os dois meninos fizeram tudo aquilo que os outros não conseguiram fazer no ano inteiro. E depois o Gustavinho ficou reserva do Soteldo e o Natan Fernandes sumiu. O Gustavinho foi vendido, mas o Natan, Guerrinha, respondendo, por que eu coloco subjetivo? Porque é um ponto, existe um ponto no futebol que é a organização que o Vaguinha coloca, que prejudica todo mundo, a falta de organização de um time, e também uma maneira de gerir um clube que tira a confiança dos jogadores. E aí tu pega um jogador de 18 anos, 19 anos, que termina o ano como a grande esperança. É preciso sempre dizer isso. Ele termina o ano de 23 como a esperança do Grêmio. Jogando bem contra o Flamengo. Aí vem o Gustavo Nunes, tá? Vem o Gustavo Nunes, que faz uma Taça São Paulo muito boa.
A gente disse aqui, nós falamos sobre isso. O Gustavo Nunes é melhor do que o Natan Fernandes. Ele atropelou o Natan Fernandes. Ele atropela o Natan Fernandes. Aí tu pode colocar Mas pela régua alta, né? Um baque na confiança em cima da disputa, mas nada da disputa é pior comum. do que entrar e sair no mesmo jogo antes do fim. Mas Maurício, mas ele estava mal. Se fosse um jogo, esse episódio... Não, só aconteceu uma vez, mas ele não vinha bem antes e ficou pior depois. Se fosse isso, olha... Um jogador tem que saber conviver com frustrações. O problema é que não é só isso. É um contexto de escolhas erradas. Mas o Natan, a informação que se tem é de que houve um deslumbramento. E aí, deslumbramento te leva para fazer. Para ter atitudes que não combinam, que tiram a energia do cara. Tem duas coisas a fazer: ou administrar, ou tirar as atitudes definitivamente. Precisa entrar. Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu já tive do outro lado lá, é muito chato falar sobre isso, eu não gosto de dar exemplos, mas sempre que não dá certo, a culpa é do boleiro, entendeu? Eu ia parte não por você, Léo, porque é uma fonte sua, mas eu acho, assim, melindroso que uma pessoa, que não é você, é a sua fonte, diga algo do qual o jogador não pode se defender. Porque ele não pode vir pro microfone e dizer assim, olha, eu não fui pra noite coisa nenhuma. Porque ele vai confrontar de alguma forma o clube. Não, eu nem falei noite, eu falei de deslumbramento. O cara é profissional, muda a vida do cara, entendeu? Daqui a pouco tu compra um carro melhor. O relógio já não é um relógio, né, que nem o meu, baratinho, já é um relógio muito mais caro. Você não paga só a sua conta, paga dos parça. Enfim, a vida do cara muda. Mas aí também tem a cabeça do atleta e ele é preparado na base pra isso, principalmente na base do Grêmio, que o trabalho da base do Grêmio é espetacular em termos de formação, de construção, e o Inter está seguindo no mesmo caminho também, mas o trabalho do Grêmio, por ter mais tempo, é sensacional. Tanto que os jogadores da base do Grêmio, eles são avaliados e uma parte da nota deles é comportamento e rendimento escolar. E se tu não atingir a média, tu é chamado na salinha. Então o Grêmio tem um acompanhamento muito próximo disso. Então eles chegam ao profissional muito bem instruído. Mas o Monsalve é jovem. Mas a vida dele muda, Diogo, quando tu começa a ganhar mais, tu começa a ficar famoso, tu vai no shopping, é autógrafo, é aquilo, tu fica mais bonito. Não, tudo bem, mas eu digo que o Monsalve também caiu de rendimento, é muito jovem. Mas por outro lado, também tem uma parcela de participação no clube nisso, que ele tem que estar alerta para esse movimento do jogador. Para chamar e dizer assim, vem cá, meu filho, tu é um ativo, eu investi 10 anos em ti e eu te tenho aqui como um cara de uma futura venda espetacular. Vamos se ajeitar? Ainda sobre a base e as escolhas, ontem, por exemplo, o vice-presidente de futebol aqui na Rádio Atlântida, ele deu uma entrevista e ele citou o exemplo do Cuiabano. E ele usou a expressão conjunto de fatores que determinaram a saída do Cuiabano. Primeiro fator, análise da comissão técnica. Segundo fator, alta pedida para renovação do contrato. Terceiro fator, uma boa oferta do Botafogo. Eu só paro na primeira, análise técnica. Porque análise técnica, quando tu tem o Reinaldo e o Mike, tu não pode ir contra o Cuiabano. Não. Tu não pode ir contra o Cuiabano. Já tinha o Mike? Não, o Mike vem antes. O Mike chega esse ano. O Mike chega esse ano, mas... Só que não, mas o Cuiabano sai esse ano. Saiu esse ano. Uma alternativa. Mike já o Cuiabano, não sei se tem que olhar as datas exatamente, mas eu quero dizer o seguinte, a análise técnica... Porque o restante eu concordo. Por exemplo, se a análise fosse tão somente o preço do contrato, estaria discutido, ele pediu R$1 milhão para renovar. Não tem R$1 milhão por mês para dar para ele. Acabou a conversa, nós não vamos discutir o Cuiabano. Mas não é isso. Eu acho que os clubes, e vale pro Grêmio, vale para Flamengo, vale para Inter, tem que cuidar desses jovens. E tem que estar muito atento, porque é muito sedutor, sabe? Porque assim, tu tá morando no clube, e isso já basta conversar com alguém da base, todos nós aqui temos contato com as pessoas. Ele mora no clube, ele tá ali, ele tem horário para chegar, horário para sair, horário da janta, ele é alimentação balanceada. Aí, faz assim, ele tá morando num apartamento sozinho. Aí ele tem que cuidar da alimentação dele, ele não vai ter ninguém para regrar o horário dele, muitas vezes a família tá longe, e os amigos se aproximam, e aí a tua vida vira de perna pro ar. Sabe que os sinais que você está trazendo, eu vou lembrar de treinadores que seriam hoje tratados por paternalistas.
mas que faziam o entendimento de que parte do trabalho técnico deles era cuidar das suas joias. Sim. O Roger Tele faz isso. Santana, Gente, Muricy são Ramalho e Emerson Leão eram treinadores de uma mesma família, que era assim, o cara chegou depois de um sucesso de 3 meses, ele chegou com uma caminhonete zero estourando de nova e de linda. Os boleiros em volta, naturalmente, aplaudem, porque aquilo é uma espécie de vitória, compensação profissional de quem começou de baixo. O comandante falava assim, Maurício, vem cá, tem certeza? Não era melhor pegar uma casa dar na tua mãe? Não era melhor que tu comprar um apartamento teu e depois pegar essa nave que tu vai pegar mais cedo ou mais tarde porque é muito bom? Tem certeza? Esse tipo de conferência é atenção aos sinais que o Léo Só tem um problema quanto a isso. O Muricy sempre fala disso. É que os jogadores hoje, eles já chegam no profissional com a caminhonete. Eles muito antes de chegar no nível do desdobramento, eles já estão... Eu nunca vou esquecer de uma cena, Pedro, bem rapidinho, Júlio. Uma cena lá, acho que era no Beira-Rio, de meninos da base que a gente nem conhecia, cercando um super empresário que estava com um carrão ali, porque eles estavam enxergando naquela figura ali o cara que podia ser a redenção deles. Então mudou tudo, entende? 1h54 minutos, hein? Estava conversando com o César aqui enquanto estava rodando o nosso anúncio. Não prestou atenção no anúncio da Fatal? Não, ele estava procurando informação ali, né? Não, mas eu presto, eu tenho decorado esse anúncio. Ah, bom. O Jardiel, lembram dele? Sim. Goleador da Copa São Paulo, que teve uma negociação um pouco demorada, reaparece. Aí o César está me dizendo que ele teve 3 lesões musculares nessa temporada. Eu ia falar de lesão. O Jardiel é um jogador que ele tem o talento pro gol, assim, essa coisa do posicionamento, bem natural de centroavante. É instinto. Instinto mesmo, ele é goleador mesmo. Mas ele não é um jogador que teve uma base muito robusta. É um jogador que chegou mais velho aqui, um jogador que vem do Nordeste, que a gente sabe que muitas vezes vem sem uma estrutura de base. Eu tô falando base e treinamento, assim, né? Treinamento e físico, né? E tá tendo um pouco mais de dificuldade. O cavalo passou encilhado pelo Jardiel, tá? Tem um cavalo aí que passou já encilhado pelo Jardiel. Aquela demora na renovação. O Gustavo Nunes renovou e já começou a jogar. Porque tinha o Jardiel, necessidade de jogadores. E o Jardiel teria jogado também. Porque existia uma crítica muito grande ao JP Galvão. O Diego Costa lesionou. O Jardiel e o Galdino não emplacava. O Galdino, lembrando, né? O Grêmio encara a Libertadores, e talvez esse tenha sido o grande problema do Grêmio na temporada. O Grêmio encara a Libertadores com o Galdino e com o JP Galvão. 2 jogadores que não eram confirmados. Então ele poderia ter ali... enfim, é a vida, né? Passou, não entendeu o importante. E tem um outro nome, o Pedro gosta muito desse nome também. Eu vejo muito potencial nele, o André Henrique, que teve uma lesão forte no tornozelo, mais séria no tornozelo. Esse é um cara que no ano que vem... O Grêmio pagou mais de 1 milhão de euros. 3 milhões. O ano que vem ele vai começar do zero. É uma alternativa interessante. Esse é um investimento que tu pode fazer, que tu deve fazer, porque é um jogador que tem condições técnicas, é jovem. Se der errado, dilui porque o valor é pequeno. E se der certo, é um golaço. É um golaço, exatamente. Bom, por falar em golaço, tá? Presta atenção aí, ó. Gimo Anti-Inseto Jato Seco. É o recado seco e na lata para os mosquitos que invadem a sua casa. E é Gimo, né? E quando é Gimo, a qualidade é comprovada. No Natal, cada abraço traz junto o amor, a esperança e a gratidão. O Natal nos faz melhores. Grupo Zafari. E na Frigelar tem tudo, porque lá tu encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, elétrico, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Maurício, vou te falar rapidamente da Vinícola Campestre, onde eu já estive 2 vezes. Voltarei lá em janeiro, na Vindima. Fui convidado pelo Dr. João Zanotto, que é o proprietário. E os vinhos finos da Vinícola Campestre, Zanotto, o Taná e o Merlot, de tomar ajoelhado de tão bom que são. E é uma produção extraordinária. Sem falar do Pérgola, né, que é aquele mais vendido, 10 milhões 10 anos consecutivamente, 40 milhões de litros do vinho Pérgola que são vendidos e 90% exportado para Santa Catarina, Paraná, até o Nordeste lá. Quando for lá fazer é uma SAF. Um hotelzinho lá, é uma SAF. Vou inclusive dizer pro João Zanotto para ele pegar, não sei se ele é gremista ou colorado, não perguntei, Maurício. Nem ele perguntou para mim. É que para o evento específico nem é importante, né? Não é importante. Então já sabe, né? Zanotto, supermercado que te vende
tiver aí, vai vender bastante, porque, olha, Carequinha, vale a pena. Pô, isso é bom. E o hotel, aquelas fotos que tu me mostraste ali? O hotel ficará pronto aqui 3 anos, né? Mas a vinícola já é a vinícola mais bonita que eu vi. E não é no Rio Grande do Sul, eu já fui em Mendoza, por exemplo. Eu vou atrás de troço de vinho, um bobalhão, né? Claro mesmo. Não, bom gosto, né, Pedro? Bom gosto, né? De narrador isso aí, Galvão Bueno. O que a gente vai fazer? Vips. A gente lida com a terra, né? A gente veio da terra. Bonito. Sabe como é que é? Sabe? Então, tem essas coisas assim que são brotam realmente narradores. Ô, Bonitão, quanto é que vai ser o jogo hoje? 2-1 para o Esporte Clube Internacional. 2-1? Sim. Esse é o palpite. Com gol de Rafael Santos Borré. Será que nós teremos hoje no final do jogo lá em Salvador a definição se o Renato fica ou não fica, ou vai ficar de A definição até não. pode ter, o anúncio é que não, Guerra, porque eu acredito que a conversa, ela já pode ter até acontecido desde a chegada, a madrugada, o dia inteiro de hoje. Não vai ser depois de amanhã, porque depois de amanhã já é a volta para Porto Alegre. O tempo para você fazer isso, inclusive longe dos olhares, dos holofotes, o tempo é este. Mas o anúncio eu duvido que acontecesse hoje com qualquer resultado. Vocês deram conta, Pedro, rapidamente, quando a gente fala, Guerrinha, da importância dos jogos, e nós aqui hoje discutimos muito mais as questões extra-campo e as questões de planejamento, de futuro. Imaginem vocês se hoje, e isso eu falo como sentimento do torcedor do Inter, no caso, que deve estar nos ouvindo aqui e pensando exatamente isso. Imaginem vocês se hoje nós tivéssemos em Porto Alegre um jogo decisivo para o Inter. O que não seria... botar telão ali fora. Olha aqui, Carlos Conkle, nosso ouvinte, mora em Rio Grande, advogado. Ele está lembrando o seguinte, é uma leitura, né? Vamos ver, é um torcedor do Grêmio que diz o seguinte: o Renato arquivou o Cuiabano, destruiu a confiança do Natan Fernandes e do Gustavo Martins, colocou o Monsalve na reserva e nunca deu oportunidade ao Jardiel. O Gustavo Nunes somente jogou com ele por conta de uma lesão grave do Soteldo. Marlon Freitas jogou no Gaó de Osório, avisa o Bruno Flores aqui, jogou no Real de Tramandaí e depois São José, Brasileirão Sub-17, foi bem Fluminense. Milton Machado, tu és o maior gênio do futebol e tem que aturar esse chato que não gosta de grama sintética. Só uma informação, mas, enfim, Pedro, uma informação nem tudo são flores. Que a gente acabou não passando toda rapidamente. Cuiabano saiu em 19 de abril e Mike chegou em 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, então já estava lá.